Olá, bom dia! Hoje é dia 4 de junho de 2021. Marina Colasanti tem um poema chamado Eu Sei, Mas Não Devia. Nesse poema ela fala de gente que se acostuma e porque fica acostumada com situações muito ruins, nunca é desafiada a mudar. E isso me faz lembrar uma outra história, a da vaquinha que caiu no penhasco. A história é assim: um homem sábio e o seu discípulo andavam pela estrada. O caminho não era nada hospitaleiro, muitas pedras, montanhas. Aí eles avistaram ao longe uma casinha de aspecto bem pobre e humilde e para lá se dirigiram. Foram recebidos pelo dono da casa e sua numerosa família. E aí compartilharam a escassa comida e o seu espaço para dormir. Interrogado, o dono da casa disse que o sustento deles vinha de uma única fonte, uma vaca da qual tiravam leite. O leite que sobrava era usado para efetuar outras trocas no povoado. Ambos partiram. Algumas horas depois, o mestre disse ao seu discípulo: volte lá às escondidas e jogue a vaca no penhasco. Mas, mestre, como podes me pedir isto? Não percebes a pobreza de tão numerosa família e o seu único sustento é a vaca? Jogue a vaca no penhasco. Alguns anos depois, aquele discípulo decidiu voltar para pedir perdão por tamanha maldade, mas quando chegou não mais encontrou a pobre casinha. Havia uma construção nova e confortável, as pessoas estavam bem vestidas, o ambiente era de trabalho e o progresso era evidente. Então o discípulo perguntou: vocês saberiam me dizer para onde foram aquelas pessoas pobres da casinha? Somos nós, respondeu o homem. Numa noite aconteceu um terrível acidente em que a nossa vaca caiu do penhasco e ficamos sem a nossa fonte de sustento. Aí nós não tivemos outra alternativa a não ser buscar trabalho. Descobrimos então a nossa capacidade e o nosso potencial. Como resultado, temos hoje uma bonita e confortável casa. A história é essa. Eu fiquei pensando que a gente se acostuma fácil com situações que poderiam ser mudadas, mas porque nos acostumamos, nós não fazemos mais nada para melhorá-la. Acostumamos a comer mal, a dormir mal, a respirar ar poluído, a enfrentar filas intermináveis. Com o tempo a gente se acostuma a dizer sempre as mesmas coisas, a ser sempre do mesmo jeito e até mesmo apresentar com orgulho os nossos defeitos para logo nos justificarmos. Eu sou mesmo assim. A gente se acostuma a permanecer impassível diante da injustiça, dos erros, da violência. Afinal, o mundo é injusto mesmo e continuamos a viver como se fosse normal tudo o que nos acontece e o que acontece ao nosso redor. Alguns se acostumam a ir à igreja só porque é domingo, mas perderam totalmente a expectativa do sobrenatural em suas vidas. Outros se acostumam a não ir à igreja, porque sempre surge uma festa, um passeio, uma visita, uma dor qualquer, alguma coisa para fazer na última hora. Acostumamos até com aquele pecado que talvez no começo nos incomodasse um pouco, mas agora ele se tornou quase um pecado de estimação. Nós não vivemos sem ele. A gente se acostuma em resmungar, com a nossa murmuração, em responder rispidamente, e logo achamos que é normal falar assim. A gente se acostuma que nos conduzam, que nos digam o que nós devemos fazer, e de repente já não sabemos mais do que gostamos, o que queremos ou o que somos.
A gente se acostuma com as máscaras usadas para passar ao mundo uma imagem de nós mesmos que não é real. E quando decidimos tirá-la, está tão apegada ao nosso rosto que já não sabemos mais qual é o nosso verdadeiro eu. Acostumamos tanto com as estrelas do firmamento que se um céu estrelado aparecesse uma vez a cada século, seria o maior de todos os espetáculos. Mas, como nos acostumamos com as maravilhas da natureza, logo já não somos capazes de ver mais beleza em nada. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, uma oração bela e profunda. Mas agora nós, de tanto falarmos, já nem pensamos nas palavras que proferimos. Agora essa oração sai da nossa boca de um modo ligeiro, como uma reza. Tudo porque nos acostumamos. Sabe aquelas coisas que insistem em impedi-lo e em impedi-la de melhorar, de sair do seu conforto, de cumprir em sua vida aquilo que um dia Deus planejou para você? A que estilo de vida você se acostumou e que o fez perder sua graça e o lampejo dos seus olhos? Cuidado, porque Deus pode estar querendo jogar essas coisas penhasco abaixo para ver se você se mexe. O grande perigo que nós enfrentamos não é a morte nem a dor, mas o perigo de morrermos antes de morrer. Aquela morte prematura ao qual se continua a viver ainda por muito tempo. Se você anda parado, estagnado, acostumado com a sua vidinha, talvez Deus tenha que lhe sacudir para que você se mexa e viva uma vida melhor. Vamos orar? Ó Pai, Tu tens vida boa para nós, Tu tens planos bons, os Teus pensamentos para nós são excelentes. Tu tens bênçãos não só para mim, Tu tens bênçãos para nós, para nossa família. E obrigado pelos desafios que o Senhor coloca na frente. Se o Senhor precisar fazer com que a vaquinha da nossa vida caia do penhasco, para termos uma vida melhor, faça isso, Pai. Sacode-nos, ó Deus. Levanta os nossos olhos para vermos o potencial que nós temos enfrentando os desafios que o Senhor coloca à nossa frente. Sonhos que nós temos, mas por causa da nossa paralisação, não nos sentimos desafiados e não vamos para frente. Move o nosso coração, Senhor, para que não vivamos uma vida, ó Deus, completamente apagada, uma vida acanhada, uma vida sem nenhum dinamismo, porque a nossa preguiça, a nossa falta de motivação permitiu que ficássemos de lado, esperando a vida passar. Tira-nos, ó Deus, da nossa inanição e da nossa falta de ambição por uma vida santa e uma vida melhor. Oramos pedindo isso, agradecidos pelo Teu cuidado, pedindo também a Tua bênção para esse resto de semana, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo final de semana.